Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu fiquei um pouquinho de tempo sem gravar, sem postar vídeos, mas a gente está voltando, né? Como você percebe, o título desse canal é Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus. E o nosso intuito é trazer algumas reflexões sobre a Bíblia e a maneira como ela pode se tornar prática na nossa vida. Então eu queria compartilhar com você, que está ouvindo essa palavra e assistindo esse vídeo, o texto que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26. Diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O 26, no comecinho do 26, diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Só até essa parte. Eu queria dar um título a essa reflexão nessa oportunidade. E o título vai ser: você não consegue ser cristão sozinho. Ou você não vai conseguir ser cristão sozinho. Se a gente abrir a nossa Bíblia, você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 18, versículo 1, lá está escrito assim: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por natureza, nós somos muito individualistas. Nós gostamos de ficar sozinhos, pensando sozinhos, refletindo sobre a nossa própria vida, né? E nós não gostamos muito de ser incomodados, não gostamos muito de compartilhar os nossos segredos, não gostamos muito que as pessoas conheçam a boa parte das coisas que nos são íntimas e próprias, reservadas à nossa própria individualidade, né? Mas o texto de Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Nós não somos sábios por natureza. Não somos sábios por natureza. No livro de Jó diz que a sabedoria não se encontra na terra. A gente não encontra a sabedoria na terra. E o sábio, ele não se torna sábio na solidão, conforme Provérbios 18:1. Até porque a sabedoria é necessária para a gente conviver bem com as pessoas, né? E quando a gente olha para esse texto aqui de Hebreus, que nós estamos olhando para toda a carta, nós vamos perceber que os cristãos a quem essa carta foi endereçada, eles estavam passando por algumas dificuldades. Lá no finalzinho da carta, o autor, ele chama essa carta de breve, uma palavra breve de exortação. Deixa eu ver exatamente como é que está aqui. Finalzinho, né? Capítulo 13. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. A presente palavra de exortação. Então, nessa carta, nós vemos repreensões, nós vemos advertências, nós vemos orientações, nós vemos ensinamentos, nós vemos palavras de encorajamento, de advertência, já falei, né? E por algumas razões. E existiam algumas coisas que estavam afastando os cristãos de se reunirem uns com os outros. E é bem provável que fossem as perseguições em decorrência da fé que eles tinham em Jesus. No capítulo 12, deixa eu só organizar aqui. No capítulo 12, diz assim: diz aqui: na vossa luta contra o pecado, versículo 4, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. No capítulo 10, diz aqui, um pouquinho acima do texto que nós já lemos, não, depois, um pouquinho depois,
versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqui também na versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. 36, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. No versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Bem, está claro nessa carta que esses cristãos estavam passando por algum tipo de oposição, algum tipo de adversidade. Isso estava trazendo um desconforto muito grande, a ponto deles se dispersarem. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, se eu não me engano, diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. E aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, muitos dos cristãos que estavam em Jerusalém, fugiram de Jerusalém para outras localidades. Estevão foi martirizado, o primeiro mártir da igreja, e os outros cristãos se dispersaram. Alguns foram para Samaria e para outras localidades, por causa da oposição, por causa da perseguição. Os apóstolos não, ficaram em Jerusalém. Mas o texto aqui nos chama a atenção para essa necessidade de nós não buscarmos viver a vida cristã de forma individual. E quando a gente pensa nesse texto, nessa questão de não nos afastarmos das reuniões, de não nos ausentarmos das reuniões, do convívio com outros cristãos, a gente pensa logo naquela figura da brasa, né? Da brasa junto com as outras brasas. Enquanto aquela brasa, aquele pedaço de carvão está junto com as outras brasas, estão pegando fogo, a tendência é que ela fique acesa. Mas a partir do momento que ela é retirada dali e colocada numa outra localidade, tirada do meio das outras brasas, a tendência é ela perder ao pouco o seu brilho e o seu calor e se apagar em decorrência desse isolamento, né? Mas aí, olhando para o texto aqui, existem algumas verdades que a gente pode aprender a respeito desse título, né? Gira em torno desse título, que diz que nós não vamos conseguir ser cristãos sozinhos. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui, a razão que o autor dá para a gente entender que nós não podemos ser cristãos sozinhos, a fé cristã não pode ser levada no isolamento, na individualidade absoluta. Há momentos que nós temos que ficar sozinhos, né? Há momentos que nós temos que parar um pouco e nos distanciar de outras pessoas, mas não com frequência, com permanência. Esses isolamentos, eles são necessários para a gente ter uma facilidade de nós refletirmos sobre algumas coisas que com outras pessoas fica um pouquinho difícil. Mas assim, a primeira verdade que a gente percebe aqui, que o texto nos ensina, é que se nós ficarmos na ausência, né, ficarmos afastados das reuniões, no mínimo não é bom para nós. Não é bom para nós, porque o próprio autor diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Se ele está dizendo que nós não devemos deixar de congregar, é porque não é bom que a gente faça isso. Ou não é bom que a gente deixe de fazer, ou de estar junto com outros cristãos. Então, se ele está dizendo que não deve ser feito, é porque não é bom para nós. Agora, isso na melhor das hipóteses. Agora, na pior das hipóteses, pode se configurar pecado. Por quê? Porque a igreja é retratada como um corpo. Lá na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele tenta ensinar para os coríntios o que eles deveriam entender como é a igreja de Cristo, e ele usa a figura do corpo humano. E procura mostrar que nenhum membro do corpo pode sobreviver se ficar isolado do corpo. E diz que todos os membros trabalham com um objetivo comum, ao benefício coletivo de todas as partes do corpo. Então a igreja, sendo comparada a um corpo, sendo comparada a um organismo,
Se nós nos distanciarmos do relacionamento com outros cristãos, nós vamos estar cometendo pecado, porque nós vamos estar vivendo de uma forma egoísta e não estaremos praticando o princípio do amor. Quando a gente abre lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 42, capítulo 2, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Deixa eu só conferir aqui, versículo 44. Atos 2:44, Atos dos Apóstolos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, Hebreus 10:25, é que, no mínimo, nós ficarmos separados da convivência com outros cristãos, no mínimo, não é bom para nós. E, no máximo, na pior das hipóteses, pode se configurar pecado, porque nós somos membros de um corpo e nós somos responsáveis pelo seu crescimento. Isso nós podemos também ver em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Então, se a Bíblia está dizendo que nós não devemos nos separar, é porque o melhor para nós é ficarmos juntos. Se nós contrariarmos essa ordem, esse mandamento, a gente acaba pecando, né? Aqui ele não coloca como uma alternativa, ele não coloca como uma opção, ele coloca como um mandamento. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Vocês percebem que na frase dele, esse distanciamento não é uma prática da maioria dos cristãos, dos cristãos autênticos, dos cristãos verdadeiros. E pode ser que ainda que esses que se afastem sejam cristãos verdadeiros, ele está dizendo que isso é prática de uma minoria e não de uma maioria. Então, no geral, a ideia que se tem da igreja é que a igreja é um corpo e não há possibilidade de nós experimentarmos a saúde do corpo, nem trabalharmos em benefício do corpo, do seu crescimento, se nós não nos importarmos com essa necessidade de coletividade e tentarmos levar a nossa fé cristã, cultivar a nossa fé cristã na individualidade absoluta, né? Não vou dizer individualidade relativa, porque nós temos a necessidade, em alguns momentos, de ficarmos separados da maior parte das pessoas para nós fazermos, como eu falei, aquela análise, aquela avaliação pessoal e termos o nosso tempo com Deus. Continuando aqui, o texto também diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Antes façamos admoestações. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que as reuniões dos cristãos nos ajudam a nos fortalecer. Nos ajuda a nos fortalecer. O texto diz, façamos admoestações. Se eu pegar uma outra versão aqui, vou pegar aqui, por exemplo, a versão, nova versão internacional. Diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, quando nós estamos juntos, nós podemos ouvir palavras de encorajamento, palavras de esperança, palavras de orientação, de confiança, de fé, palavras de confronto, né? Nem sempre nós vamos ouvir coisas que nós gostaríamos de ouvir sempre. Às vezes vamos ouvir coisas que a gente não se sente confortável diante dessas verdades, mas elas são necessárias. Nós vamos ouvir também palavras de desafio, palavras de discernimento. Vamos aprender junto com outros cristãos a diferenciar as coisas, né? Diferenciar o preto do branco, o santo do profano, o ímpio do santo. Vamos ouvir também palavras de cura, palavras de libertação. Juntos nós somos mais fortes, unidos nós somos mais resistentes. Como diz o ditado popular, né? A união faz a força. E lá em Provérbios, melhor dizendo, Eclesiastes 4:12, diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se você juntar 2 ou 3 pedaços de barbante ou de corda, você vai puxar e você vai ter uma dificuldade de partir. Agora, se você isolar um dos demais
e tentar puxar, você vai arrebentar com facilidade maior. Então, lá em Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se você perceber, no mundo animal, o predador captura mais facilmente uma vítima que está afastada do rebanho, do seu grupo, né? Separado dos outros integrantes dos seus pares, né? Dos seus semelhantes. E ele tem uma facilidade maior para capturar, ele procura isolar essa vítima, ele corre atrás dessa vítima, né? Procura isolar, e assim que ele a isola, ele tem um poder maior sobre essa vítima, né? Quando a gente abre lá também em Gênesis, no capítulo 3, na tentação, ali que o diabo efetuou sobre a mulher, no caso, né? Assim que a mulher ficou sozinha, o diabo conseguiu êxito naquilo que ele pretendia fazer. Então o diabo esperou Eva ficar sozinha para poder tentá-la, e nesse distanciamento que ela teve do seu esposo, ficou mais fácil para o diabo alcançar os seus objetivos. Então sozinhos nós somos mais fracos, sozinhos nós somos mais vulneráveis, sozinhos nós somos mais tentados, sozinhos nós somos mais suscetíveis a errar. Ninguém está vendo a gente, ninguém está observando, ninguém vai nos repreender, vai dizer que nós estamos errados, ninguém vai nos confrontar, não vamos ficar expostos a nenhuma crítica, a nenhuma repreensão, e aí, consequentemente, a gente vai fracassar, vai errar com uma facilidade maior. As pessoas que se matam, que se suicidam, dificilmente elas o fazem na presença de outras pessoas, né? As pessoas que se matam, que se suicidam, que ficam pensando na morte, geralmente elas ficam nesse estado quando elas estão sozinhas. Por isso que a solidão, até um certo ponto, ela é benéfica, mas passando disso, ela traz grandes malefícios. Então as reuniões nos ajudam a nos fortalecer. Depois, continuando, diz aqui que estarmos juntos nos ajuda a vivermos na expectativa da volta do Senhor Jesus. O texto diz: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nas reuniões da igreja, nas reuniões com outros cristãos, nós cantamos sobre a volta de Jesus, nós participamos da ceia. Se você abrir na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber lá Paulo dizendo, ele diz o seguinte, que quando a gente participa da ceia, vou dizer aqui nas minhas palavras porque eu não estou abrindo o texto lá, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí são as palavras de Paulo, né? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é um momento, é um ato simbólico que faz com que a gente olhe para trás e olhe para a frente. Então a ceia é um dos momentos que nós refletimos sobre a volta de Cristo. Geralmente na ceia tem-se o hábito de se pensar mais na morte de Jesus. Mas Paulo disse, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então ele aponta para aquilo que aconteceu com Cristo lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, mas também mostra que Jesus está vivo, porque ele diz até que ele venha. Nós oramos também, né? Nas nossas orações nós mencionamos a volta de Cristo, nós fazemos referências a isso, citamos algum versículo, às vezes inspirados, né? Nós cantamos uma canção. Então, nas reuniões, nós temos viva dentro do nosso coração e da nossa mente a expectativa de que Cristo vai voltar. Por isso que ele diz, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nessas reuniões com outros cristãos, nós temos essa possibilidade de nós nos fortalecermos e nós temos essa possibilidade de nós tornarmos viva a expectativa, a esperança de que Cristo vai voltar para nos buscar. Nós ouvimos mensagens bíblicas, nós participamos de estudos bíblicos que falam sobre a necessidade de nós nos prepararmos
para este grande encontro com o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, sozinhos, nós tendemos a pensar mais nas coisas daqui do mundo, nas coisas daqui da terra, e acabamos nos conformamos com este mundo, né? Conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Por isso que é necessário que nós fiquemos juntos com outras pessoas, com outros cristãos, porque isso nos ajuda a nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Uma outra verdade também que o texto nos ensina, diz aqui no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Eu vou ler aqui o versículo 26 na Nova Versão Internacional, que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vou ver uma outra versão aqui, Nova Versão Transformadora. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos... Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, então praticamente não tem muita mudança, né? Nessas versões que eu li aqui. Deixa eu ler aqui na Nova Tradução na Linguagem de hoje, o versículo 26 de Hebreus capítulo 10. Diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade... Vocês percebem que ele associa a necessidade de nós estarmos juntos com o problema de nós pecarmos deliberadamente, voluntariamente ou de propósito, conforme diz a última versão que eu li aqui. E a gente percebe claramente que há uma conexão entre uma coisa e outra, né? Por causa da palavra porquê do versículo 26. Então ele associa as orientações que ele dá no versículo 25, os princípios que ele estabelece no versículo 25 e as verdades que estão contidas no 25, os fatos, né, que ele aponta no versículo 25, e ele faz uma conexão com o versículo 26, dizendo que se aquilo que está no 25 não for atendido, vai dar ocasião para que o 26, aquilo que está no 26, acabe se cumprindo na nossa vida, acaba se tornando real, que é a prática deliberada do pecado. Nós vamos perdendo, nessa ausência, nesse distanciamento da convivência com outros cristãos, principalmente os cristãos mais espirituais do que nós, ou que estejam no mesmo nível, né? A convivência com pessoas que estejam num grau de espiritualidade inferior ao nosso, e isso, infelizmente, acontece, nós vamos acabar sofrendo o esfriamento deles, vai acabar nos alcançando, né? Dependendo do tipo de pessoa que nós formos, do tipo de firmeza que nós tivermos. Então, se a gente se isenta, se a gente se distancia da convivência com cristãos mais espirituais do que nós, ou que estejam no mesmo nível, buscando os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, quase que não sai, nós vamos perdendo o calor da vida santa, dessa vida separada para Deus, e nós vamos nos tornando, em virtude desse afastamento, mais suscetíveis a pecar. Se você quiser abrir lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E no versículo 2, eu li o versículo 3, 1 de João 3,3, o versículo 2 diz, mais ou menos assim, que não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então João, na sua primeira carta, no capítulo 3, faz referência à volta de Cristo. E aquilo que vai nos acontecer em decorrência dessa volta de Cristo e da nossa união com Jesus. E ele diz que, consequentemente, no versículo 3, quando nós vivemos com foco nessa expectativa, nós acabamos sendo despertados para nos purificarmos, nos santificarmos, nos prepararmos para esse encontro. E a si mesmo se purifica todo o que nele
tem essa esperança assim como ele é puro. 1 João 3,3. Então a expectativa da volta de Jesus, né, possível, acesa, viva, a partir desses encontros com outros crentes e de tudo que decorre desses encontros, como já falei aqui anteriormente, faz com que a gente viva nessa expectativa de que Cristo vai voltar. E aí, consequentemente, eu acabo me guardando, me protegendo, eu acabo me santificando, me purificando, para que esse dia não me pegue de surpresa. Né? Então, a expectativa ardente da volta de Jesus e daquilo que nos acontecerá em decorrência dela, nos dá força, poder, estímulo para vivermos uma vida separada para Deus, uma vida santificada. E aí, resumindo, né? Não é bom ficarmos longe das reuniões frequentes da igreja, do povo de Deus. Nós não conseguiremos viver uma vida cristã em condições de suportar todas as pressões, né, que nos cercam, todas as tentações, aquilo que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, né, quando Jesus fala daquele que ouve a palavra e pratica e daquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele compara dois homens, né? Um que construiu a sua casa sobre a areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E diz que todos os dois estavam sujeitos aos mesmos efeitos, às mesmas pressões, às mesmas adversidades. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Uma caiu e outra ficou de pé. Então, nós estamos o tempo todo sujeitos a pressões da vida, sujeitos a adversidades, sujeitos a oposições, a circunstâncias contrárias o tempo todo, porque nem sempre o mar está para peixe, né, como diz o outro. Então, a gente precisa ter essa estabilidade, essa firmeza. Se nós não tivermos apoio de outros cristãos, se nós não tivermos o suporte, né, que essa comunhão coletiva nos dá, nós não vamos suportar, aguentar as pressões da vida, as tentações, e nós vamos sucumbir, nós vamos passar aperto, nós vamos ter dificuldades. Nenhum membro do nosso corpo isolado do todo pode sobreviver por muito tempo se nós não acatarmos aquilo que o autor da Carta aos Hebreus está nos ensinando. Né? É difícil conviver com pessoas que não pensam como nós. É difícil convivermos com pessoas que às vezes dizem coisas que nós não gostamos de ouvir. É difícil convivermos com pessoas que não aceitam as nossas opiniões, que nos contrariam, nos decepcionam. Só que no livro de Provérbios 27, 17, se eu não me engano, diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É na convivência com pessoas difíceis e diferentes de nós que nós vamos sendo aperfeiçoados. Nosso caráter vai sendo talhado e nós vamos sendo transformados pouco a pouco na imagem de Jesus. Nenhum membro do nosso corpo é igual ao outro. Assim é na igreja. E o que deve nos unir é o Espírito de Deus, é a mesma fé que nós temos, o mesmo Deus, o mesmo Pai, a mesma vocação, a mesma esperança. Efésios capítulo 4, né? Então, vivermos sozinhos, isolados de outros cristãos, não é possível nós sobrevivermos. Não é possível nós frutificarmos, não é possível nós crescermos, não é possível nós ficarmos mais resistentes. Tem uma frasezinha aqui que eu peguei de um pregador muito conhecido, chamado Príncipe dos Pregadores, pastor do Tabernáculo do Brooklyn, Charles Spurgeon. Ele diz aqui: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Vou repetir a frase. Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Muitas pessoas preferem o isolamento porque não querem suportar a dificuldade, as tensões, os atritos decorrentes da convivência com pessoas que não são iguais a nós. Mas fugir dessa convivência não é sábio, não é prudente, não é sensato.
não é? Porque nós precisamos de pessoas que nos são contrárias. E, na verdade, elas não nos farão mal quando nós entendermos que elas nos complementam. Elas nos complementam. Elas não arrancam de nós aquilo que nós temos. Pelo contrário, elas nos adicionam aquilo que nós não temos. E para nós compreendermos isso, nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e nos mostre as coisas como elas de fato são, e não como nós imaginamos que elas são. Nós nunca vamos conseguir crescer se nós vivermos simplesmente movidos pelos sentimentos. Pelos sentimentos. Nós temos que ser movidos pela sabedoria e pelo Espírito de Deus. E aí nós vamos conseguir conviver com pessoas diferentes de nós, que nos contrariam, que nos confrontam, que nos causam desconforto. Nós precisamos aprender a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? O crescimento, ele não é confortável. A maturidade, a santificação não é confortável. Vai exigir de nós um certo preço. E a convivência com pessoas diferentes de nós, que às vezes nos dão, às vezes um desejo, uma vontade de nos ausentar delas e vivermos sozinhos, né? Aquela frase que diz que é melhor nós vivermos com um animal do que com certas pessoas. Às vezes, tudo bem, pode ter um fundamento, mas quando nós pensamos na igreja, como nós pensamos na ideia do que a igreja é, do que a Bíblia nos ensina a respeito da igreja, essa afirmativa ela não tem muita aplicabilidade, né, e muita utilidade para nós dentro do nosso contexto, ok? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que essa reflexão tenha te trazido algumas orientações e aberto os teus olhos em relação a algumas coisas que de repente você estava pensando de uma outra forma. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você compartilhe com outras pessoas. Se você puder, eu te peço que você se inscreva no canal, nesse nosso canal, e ative também o sininho das notificações para que quando nós colocarmos outro vídeo, né, nessa nossa volta, você seja avisado de que um outro vídeo foi postado, ok? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até uma outra oportunidade, se Deus permitir.